Olá pessoal do Pitagóricos, meu nome é Kireito, estamos aqui de volta com mais uma aula para OBA. A questão ela fala sobre a detecção de exoplanetas, né? Então, a ideia da questão é que quando você tem uma estrela, né, e você tem um planeta orbitando ela, dependendo da relação entre as massas deles, a gente vai perceber uma oscilação, né, na distância entre nossos detectores e a estrela. E essa pequena oscilação pode ser percebida, né? E isso acontece porque o planeta e a estrela vai estar fazendo um sistema binário. E por conta disso, né, baseado nessas oscilações, a gente consegue encontrar a posição desse planetinha daqui, tá certo? Então, a ideia da questão é essa, e a gente vai analisar um caso simplificado desse fenômeno, tá certo? Ele fala então que a estrela tem esse nome daqui, né, 51 Pégase, a gente tem a massa dela, beleza? Isso aqui não serve para nada nessa questão, então não vou sublinhar. A gente tem a massa da estrela, temos o nome do planeta, o período orbital e a massa do planeta. E por fim ele diz a distância entre os dois corpos, tá certo? Então vamos para o item A. Ele fala então que ele quer a distância da estrela até o baricentro do sistema, né? Ele quer basicamente a distância da estrela até o centro de massa, tá certo? Então ele vai querer essa distância L em vermelho aqui, beleza? E aí ele já até te dá a resposta, basicamente, ele te dá o método para resolver. Ele fala que é como se você tivesse uma gangorra e aí a, a estrela tá em uma ponta e o planeta está na outra, beleza? E aí, usando essa relação que ele te dá, você encontra o valor da distância, tá certo? Então, vamos só equacionar isso daqui. Então, a massa da estrela vezes a distância da estrela até o centro, né? Vai se chamar L, vai ser igual a massa do planeta vezes a distância do planeta até o centro, né? Mas quanto é que vale isso? Se a gente for olhar aqui na figura, tudo, né, o todo, a distância de um planeta até a estrela, vale D, né, ele fala aqui no enunciado, e eu defini a distância do centro de massa até a estrela como L. Então, essa distância em azul que eu vou fazer aqui, né, da estrela, perdão, do planetinha até o centro de massa, vai valer justamente D menos L, tá certo? Então, vamos substituir isso nessa equação, vai ficar então D menos L, e acabou basicamente a questão, a gente só tem que resolver essa expressão daqui. Então, a gente pode fazer uma distribuição, né? Vai ficar ml igual a md menos ml. Passa então ml para o outro lado, vai ficar então L vezes mzão mais mzinho. Vai ser igual a mzinho d, beleza? Se a gente resolver então isso daqui, vai ficar que a distância L vale md sobre mzão mais m, beleza? Então é uma questão bem tranquilinha, né? Ele já te dá a dica no próprio enunciado, mas é bom a gente revisar para não cair para não errar esse tipo de questão na prova, né? Então, beleza, o item A, né? Bem tranquilo. Vamos então para o item B. Ele fala no item B, né, que ele reforça, perdão, que o período orbital vale 4,2 dias, né, do planeta. Ele pergunta qual que é o período orbital da estrela, né? E ele ainda te dá a dica, não precisa fazer nenhuma conta, beleza? Por que ele te diz isso? Porque o que você tem que se lembrar na hora de analisar esse sistema é que ele é um sistema completamente isolado do resto do universo, né? Você não está considerando nenhuma força externa, nenhuma entrada de matéria, né? Então, esse aqui é um sistema que todas as interações, né, a força gravitacional, né, todas as forças trocadas são forças internas. E forças internas não podem variar a quantidade de movimento do centro de massa, né? Então, essas forças internas não vão acelerar o centro de massa. Ele vai ficar ou em repouso ou em velocidade constante. Nesse caso aqui, ele vai estar em repouso, né? Então, por conta disso, o centro de massa sempre tem que estar parado. Então, se o planetinha vai para uma posição, né, se ele, sei lá, anda um ângulo θ, a massa e a emissão tem que andar o mesmo ângulo θ para garantir que o centro de massa sempre fique nessa posição, beleza? Então, se a massa dá uma volta inteira, a outra massa também tem que dar uma volta inteira para manter a posição do centro de massa fixa, tá certo? Isso daí é coisa de física, beleza? Então, se o planeta ele tem um período orbital de 4,2 dias, a estrela também vai ter o mesmo período, beleza? Então a gente pode falar
período do planeta é igual ao período da estrela, tá certo? Então, morreu a questão. E por fim, no item C, ele fala para a gente fazer um X, né, no círculo tracejado, na posição em que a estrela vai estar quando o planeta estiver na posição aqui em X, beleza? Então, para a gente fazer isso aqui, basta a gente lembrar do que eu falei no último item, né, que os planetas eles têm que manter, perdão, o centro de massa tem que se manter na mesma posição, né? Então, se aqui inicialmente eles estão diametralmente opostos, num momento futuro eles também têm que estar. Então a gente basta traçar uma reta que passa pelos dois pontos e aí a estrela tem que estar nessa posição daqui que eu estou marcando um X, beleza? E aí acabou a questão. É uma questão bem interessante, né? Revisa alguns assuntos de física, tem essa questão das órbitas e tal. Então achei uma questão bem legal para trazer aqui no canal. Beleza? Então qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. A gente vai tentar ajudar na medida do possível. E é isso aí. Bons estudos e até a próxima.